boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Estou aqui na cidade de Santanópolis, Bahia. Já preguei na praça várias vezes e agora estou em outro local, arrodeado por casa. As pessoas que estão em casa ouçam, né? Deus abençoe os irmãos que vão assistir depois. Para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Cante comigo. Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Cante comigo assim, ó. Jesus, estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Eu vi você cantando. Esse dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em me atormentar. Entrou em minha casa e para mim fez tudo novo, me trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Só vocês. Não vai embora. Tá muito lindo. Fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não, dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos lá, gente, bem forte. Aleluia. Fica comigo. Só para ti, oh meu Deus. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Vamos cantar bem forte. Não vai embora, fica, Pai, fica comigo. Aleluia. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Diga comigo do fundo do coração assim, ó. Mas não vai embora. Glória a Deus. Uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus, para todos. E nessa tarde, o Espírito de Deus me trouxe aqui para pregar uma palavra verdadeira. Não estou aqui como pastor, não estou aqui como evangélico, estou aqui como servo. E o servo só faz o que o seu dono manda. Jesus
Ele diz na sua palavra que não é todos que me diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino do céu. Boa. Não é todos que vai herdar o reino do céu. Porém, aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Uma pena que a maioria não sabe qual é a vontade do Pai. É uma pena que hoje a maioria não acredita em Jesus. Muitos não acreditam que ele vai voltar. Mas na carta do apóstolo Pedro, ela diz que no final dos tempos, muitos iam apostatar da fé. E eles iam dizer: cadê o Cristo? Que os nossos pais, os nossos antepassados disseram que vinha. Cadê ele que não vem? E muitos iam zombar da promessa. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que esses zombadores não sabem que um dia para Deus é como 1000 anos. Então a promessa de Deus, ela está de pé. Porque a palavra de Deus diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nenhuma carne se salvaria. Em Mateus, capítulo 24, a palavra de Deus, ela relata sobre o fim. E o fim está próximo. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus que se não fosse por conta dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. É por isso que Deus, ele está abreviando os tempos. A gente observa que 2026 começou um dia desse. E nós estamos quase no meio do ano. Porque é cumprimento da palavra de Deus. E Jesus, ele diz que onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. A maioria, o coração dela está numa casa, está num carro, está num time de futebol, está em um cantor. E Jesus, e Deus, só quando está precisando, a maioria. Porque vive na cachaça, na idolatria do futebol, na feitiçaria, e só lembra de Deus quando está na cama. A maioria. Mas eu vim trazer uma mensagem verdadeira. Porque a palavra de Deus diz em João 8:32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque tem mostrado às pessoas sem instruções aquilo que escondeste do sábio e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Filho, e ninguém pode vir ao Filho, a não ser aquele que o Pai venha e traga. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e carregados das suas cargas pesadas. Sejam meus seguidores, diz Jesus, e aprendam de mim, pois eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês são leve. Jesus, ele convidando as pessoas por onde passava. Na verdade, naquele tempo, não precisava nem Jesus convidar, porque as pessoas viam que Jesus era diferente. O povo via que ele era o Filho de Deus. E Jesus, ele vindo, multiplicava pão, multiplicava peixe, curava enfermo, ressuscitava mortos. E o povo não entendia
o significado de tudo aquilo. O significado da cura, o significado do pão, o significado do peixe é que vinha algo maior através de Jesus. A vida eterna. Porque a vida eterna só Jesus proporciona para o homem através de Jesus Cristo. Tem muita gente aí pedindo a Deus em vários nomes. Pede Aparecida. Eu sou filho de Oxum. Iemanjá vai me ajudar. E vive seguindo religiões. Mas Jesus, ele diz na sua carta de João 8:32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a palavra continua assim: o Filho verdadeiramente vos libertar, de fato vocês serão livres. O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Mas o católico, ele diz: não, você pede a mãe, aí a mãe pede o filho, e o filho pede o pai. Deus virou garoto de recado. Jesus virou menino de recado diante da religião católica. Porque pede a Maria, Maria pede a Jesus, e Jesus pede ao Pai. Mas o que a Bíblia diz, e o que Jesus ensina: tudo que você pediu, Pai, em meu nome, credes como já tivesse recebido. É pela fé. E não é pela fé em Maria, é pela fé em Jesus. Porque Maria está morta, Pedro está morto, Paulo, João, Felipe, Aparecida, Tiago, todos estão mortos. Mas Jesus está vivo. E Ele está aqui nessa tarde para abrir os seus olhos através da palavra. Porque quando for naquele grande dia, ninguém vai ter desculpa. Porque Jesus disse que quando for naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, no seu nome eu orei, eu rezei, eu dei comida na rua, eu curei enfermo, eu expulsei demônio. Jesus vai dizer: não te conheço. Aparte de mim, maldito, para o fogo eterno, que está reservado para o diabo e os anjos, e os seus anjos. É por isso que o evangelho, ele é pregado não para pedir o seu dinheiro. Você vai para um templo evangélico, aí a maioria dos pastores que é ladrão, ele diz: não, você tem que dar o dízimo. Mas Jesus não pede dízimo. Jesus, ele não quer o seu dinheiro. Mas o apóstolo Paulo, ele ensina a sua palavra, e ele diz: se você quer dar, dê conforme o seu coração. Se você quer ajudar alguém, dê conforme o seu coração. Não por obrigação, mas dê com alegria. Porque Deus aceita aqueles que dão com alegria, conforme o que você tem. Mas a religião, o diabo inventou várias. Catolicismo. O católico, ele diz: não, você só vai ser salvo se for católico. O evangélico: não, você só vai ser salvo se você for evangélico. Mas Jesus diz o contrário. Jesus, ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É o homem querer tomar cachaça e ele dizer: não, isso aí não agrada a Deus. É o homem querer trair a esposa e ele dizer: não, isso aí não agrada a Deus. Negue-se a si mesmo. Aí Jesus continua: não agrade a sua mãe, não agrade ao seu pai, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me siga. E quando você passa a seguir Jesus, automaticamente Deus prepara para você todas as coisas. Porque Ele diz: busque em primeiro lugar o reino do céu. E as demais, você não está buscando o reino do céu. A maioria está buscando os seus prazeres. Dinheiro, festa, idolatria por futebol. A maioria dos homens hoje é uma vergonha, porque só querem ser filhas de Maria, mas não ensina a filha a andar como Maria andava. Porque Maria, ela não andava nua mostrando as pernas. Maria era uma mulher bem-aventurada por Deus, por isso que Deus escolheu. Mas hoje, o povo troca, os católicos trocam Jesus por Maria, e quer andar que nem a pombagira. Quer andar que nem o Zé Pilinta na cachaça.
Aí quando foi ontem, vamos comer peixe. É o que a religião católica ensina. Chega, nós temos que comer peixe. Você acha mesmo que um dia de fingimento você vai conseguir enganar Deus comendo peixe? Um dia. Deus, Ele quer que o homem busque o Senhor. Deus quer que o homem, ele se santifique diante de Deus. Mas o que adianta comer peixe ontem e hoje está na cachaça? Comeu peixe ontem, mas hoje foi trabalhar, já está traindo a esposa. Ah, mas eu tenho que comer peixe. Sabe o que a palavra diz? No livro de Mateus, sobre o alimento. Jesus, ele diz que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois vai para a força. Mas aquilo que sai do coração do homem é o que contamina o homem. A gente tem uma geração de homens, de mulheres, da boca podre. Vai tomar aqui, fio disso, fio daquilo. Aí depois vai comer peixe. Se o coração está podre. E Jesus, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então você imoral, cheio de palavrão, com a sua boca podre, vai tomar aqui, eita aqui meu marido fez isso, fez aquilo, uma vergonha. Pouco Deus está preocupado com o peixe, com a carne, com o ovo, com o que seja lá o que você come. Deus, ele está buscando que vê o que você faz da sua vida todos os dias. Porque nós havemos de prestar conta diante de Deus. É por isso que ele te convida nessa tarde de hoje. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Se tiver alguém doente, enfermo, se tiver alguém que tem espírito demoníaco, se tem alguém que está preso pela cachaça, pela prostituição e não pode ser liberto, venha. Que Jesus me trouxe aqui para isso. Para libertar os que estão presos. Para libertar os que estão oprimidos. E você, quando for curado, vá e não peque mais. Porém, a maioria só quer Jesus para ficar curado. Quando tem alguém doente, ele procura todos os lugares. Vai para o candomblé, vai para a Umbanda, vai para a Igreja Universal, vai para todo que é lugar, porque só quer ficar curado. E depois ficar curado, volta para a mesma vidinha medíocre. Na cachaça, na maconha, prostituição, depois que Deus curou. Mas a Bíblia conta que havia 10 leprosos. 10 leprosos que estavam doentes com a lepra. A lepra é uma doença incurável. Mas tem um homem que cura qualquer tipo de doença. Que cura qualquer tipo de enfermidade. O nome dele é Jesus. E Jesus, ele passando entre esses homens leprosos, eles pediram que Jesus o curasse. E Jesus, estendendo a mão para eles, Jesus disse: vocês estão curados. E os 10 foram embora alegre. Ficou curado, né? Foram embora alegre. Mas teve um que lembrou de Deus. Teve um que lembrou de Jesus. E ele voltou. E Jesus perguntou para esse que voltou. Disse: oxente, cadê os outros? Não foi 10 que eu curei? Por que só você voltou? E Jesus disse: você está curado porque teve fé. Jesus estava esperando que viessem os 10 agradecer a ele. Você sabia que Jesus morreu na cruz pelo seu pecado? E você não tem sido grato a ele? E o pior é que tem gente que diz: ele morreu porque quis. Ele morreu porque a misericórdia de Deus todo dia nos renova na nossa vida. Porque Deus, ele não poupou nem o seu filho. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. A Páscoa
ela não representa você comer peixe. A Páscoa não representa chegar domingo e você comer ovo. A Páscoa representa que um cordeiro, ele morreu para te libertar do pecado, para libertar da condenação da morte. Jesus veio para isso. Mas ele fez uma promessa que ele vai voltar. Ele fez uma promessa que ele vai julgar todas as nações. E quando ele voltar, vai ser semelhante aos 10 leprosos. Ele curou 10, mas só um voltou. Ele morreu na cruz do pecado para remir o pecado de todas as nações do mundo inteiro. Será que você vai voltar para Jesus? Reconhecer que ele pagou a conta do seu pecado, foi morto um cordeiro sem defeito. E quando ele estava na cruz, a palavra de Deus diz, antes dele ter passado por tudo, ele sofreu cuspe na cara. Você já pensou alguém cuspindo em sua cara? Tá cheio de religioso aí, ó. Ah, eu sou católico, mas se o cara cuspir na cara dele, ele mata. Se o cara dá um tapa no filho dele, na filha, ele mata. Porque o espírito que está nele é o espírito do anticristo. Porque o espírito de Deus, ele não se vinga de ninguém. Porque Jesus disse, não se vingue de ninguém, pois a vingança é minha. Mas o filho vai para a escola, chega lá, o amiguinho bate, brincando aí bate. Aí o miserável do pai diz, olha, leve uma faca e dê uma facada nele. É o mundo em que vivemos. Porque o povo não conhece Jesus. Mas quando morre, ele agora está no céu. Eita, ele agora está descansando em paz. Mas era um cachaceiro. Era um ladrão, era um drogado. Como é que está descansando em paz? Se nunca buscou ter o conhecimento da verdade. Mas Jesus, ele pegou cuspe na cara, apanhou de porretes, colocaram a lança de um lado a outro, uma coroa de espinho, e zombaram da cara dele. Dizia, tu não é o rei dos judeus? Aí Jesus, ele contou uma parábola. E Jesus, ele diz que um certo patrão, ele fez uma viagem e deixou um dos seus empregados tomando conta da propriedade. Mas os outros empregados chegou para esse servo que estava tomando conta. E na hora de prestação de conta, viram que tinha muito dinheiro, né? Dos mantimentos. Aí disse, vamos matar ele e vamos ficar com tudo. E assim fizeram. Mataram o empregado. Mas Deus enviou seu filho. E Jesus, nessa parábola, a parábola diz que o homem enviou seu filho. Sabe o que os empregados falaram? Esse aí é o filho do dono. Esse daí, ele vai herdar todas as propriedades. Vamos matá-lo e vamos ficar com tudo para nós. E assim foi feito. Porque essa geração de hoje, ela mata por dinheiro. Essa geração de hoje mata o pai para ficar com a casa, o marido mata a esposa, e assim sucessivamente. E nessa parábola, Jesus, ele termina dizendo, eles mataram os empregados, eles mataram o meu filho. Imagine o que o dono da propriedade vai fazer quando ele voltar.
Você está imaginando como é a coisa? Você já imaginou quando Jesus voltar o que há de ser desse mundo? Ele vai julgar. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele não vai voltar mais para salvar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja e para condenar os que tiverem acreditando em Oxum, os que tiverem acreditando em Aparecida, São Jorge, Iemanjá, Padre Inciso, os que tiverem na cachaça, na maconha, ele vai lançar no lago de fogo e enxofre. E ali vai ser a segunda morte. E ali haverá choro e ranger de dente. É por isso que ele disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado, a palavra de Deus diz que será salvo. Porém, quem não crê, a palavra diz que já está condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo. A luz é Jesus. A luz não é Aparecida, viu, católico? A luz não é Iemanjá, não é Oxum. A luz é Jesus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que quando ele voltar, será dia de prestação de conta. Então quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. USB mode. O que outrora era loucura virou racional. O mundo quer insinuar que o meu Deus mudou. Mostra o pecado ao olho nu sem o menor pudor. Uns negociam o seu corpo em troca do pão. O mundo segue em passos largos pra destruição. A inocência das crianças sendo violada. Elas convivem com o mal dentro da própria casa. A mentira fere a língua dos homens de bem. Fornicação e adultério não choca ninguém. O mundo quer tapar seus olhos pra você não ver e ao abismo te levar sem você perceber. O mundo diz que o meu Deus só quer teu coração, mas tua alma vale mais, ó meu querido irmão. Não foi igual que a morte Jesus suportou. Pra garantir a salvação ele se entregou. Como um cordeiro muda a morte ele aceitou. Perdeu seu sangue no Calvário, suportou a dor. Bendito seja o cordeiro que nos deu salvação. Morreu como um cordeiro, mas irá como um leão. Tirar nos altos a sua potente voz. Só as ovelhas verdadeiras ouvirão sua voz. Eis que vem o Cordeiro, nosso Salvador, que abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele vem pra nos buscar e julgar as nações. Ele vem pra nos livrar dessa destruição. Ele vem para queimar o mal pela raiz e levar a sua igreja pra um lugar feliz, pra terra santa onde mana leite e mel. Eis que vem o Cordeiro que já rasgou o véu. Tire a venda dos seus olhos para enxergar. Abra bem os seus ouvidos para escutar. A passos largos segue o mundo pra destruição. A santidade já é algo quase em extinção. Seja santo, seja servo pra agradar a Deus. O inimigo quer roubar o que Deus... Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho. Louvado seja Deus. A palavra que eu vou deixar é no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus,
no capítulo 27, a partir do versículo 11. Aleluia. Onde esse texto mostra Jesus diante de Pilatos. Aleluia. Jesus estava em pé diante do governador e estes o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando foi acusado pelo chefe do sacerdote e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra vocês? Porém Jesus não disse nada. E o governador ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um preso. Soltar um preso a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus, Barrabás? Ou Jesus, que é chamado o Messias? Pilatos sabia muito bem quem os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenho nada a ver com este homem inocente, porque esta noite eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. O chefe do sacerdote e os líderes judeus conversaram e a multidão pedia ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse a Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam ele. Querem então que eu solte Barrabás? E o que é que eu faço com Jesus, o Messias? O povo respondeu: crucifique-o. E o povo gritava bem alto: bate-o. Mas ele diz: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifique-o. Então Pilatos viu que não conseguia nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte desse homem. Isso é com vocês. Então toda a multidão respondeu: que o castigo por a morte deste homem caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, e como eles haviam pedido depois, mandou chicotear Jesus e a entregou para ser crucificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Tudo o que aconteceu. Irmão, eu vou cobrir aqui. Cobrir com o celular e tudo, que vai chover aqui. Vou me molhar um pouco aqui, mas é para honra e glória de Deus. Glória a Deus. Então, como eu acabei de ler sobre a crucificação de Jesus, da forma que aconteceu e a escolha que o povo fez. E tudo se repete, porque o ser humano, ele não quer a verdade. O ser humano, ele quer a mentira. O ser humano, ele quer viver nos seus desprazeres. E o rei Pilatos, ele estava diante de Jesus, e Jesus não respondeu nada. Mas a mulher de Pilatos, Deus mandou ela avisar que o marido dela não tivesse nada a ver com aquele inocente. O Pilatos, o rei, sabia que Jesus era inocente, porque a religião tinha inveja dele.
Hoje o que não falta é pessoas invejosas. Se o vizinho constrói uma casa boa, aí o outro miserável que não trabalha cresce o olho. Se o vizinho compra um carro, o infeliz cresce o olho para querer o carro do vizinho. Mas com Jesus era diferente. A religião, ela viu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que veio para libertar pecado, para perdoar os pecados. Porque quando Jesus veio, Jesus falava de tudo que era errado. Jesus não era amiguinho de cachaceiro, de ladrão, de gay, a não ser que ele se convertesse, a não ser que ele mudasse de vida. Porque Jesus veio para buscar aquilo que está perdido. Ele salvou Maria Madalena. Ele salvou homens que eram corruptos. O caso de vários homens cobradores de imposto. Porém, ele dizia, vá e não peque mais. E Jesus, diante da multidão, quando o rei viu que Jesus não tinha nada para ser condenado, como era de costume na Páscoa, ele disse, todo ano é de costume que eu solte um preso. Vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? E o povo começou a gritar, solte Barrabás! Solte Barrabás! E o rei, ele perguntou, e Jesus? O que é que eu faço com Jesus? Sabe o que o povo gritou? Mate ele. Crucifique. Hoje, não é diferente. A maioria não aceita essa palavra. Se eu tivesse aqui como Jesus, a maioria queria me matar. Porque quer viver na cachaça. Porque quer viver roubando. Quer viver vendendo droga. Quer viver se prostituindo. Homem transando com homem. Mulher transando com mulher. Vivendo na cachaça, na idolatria do futebol. E se perguntassem o que eu faço com esse homem, o povo ia dizer mate. Assim foi feito com Jesus. Crucificaram. Levaram Jesus. Chicotearam ele. Bateram nele de tudo que é jeito. E até que penduraram ele na cruz. Apregaram as mãos, os pés. E os mataram. Só que a morte não tinha poder sobre ele. Porque a morte, ela não tem poder sobre aqueles que é nascido em Cristo Jesus. É por isso que eu venho trazer uma mensagem para você. Para que você se acorde. Para que você passe a ler a Bíblia. Você que é jovem, você que é idoso, não tem idade para herdar o reino do céu. Não tem idade para conhecer Jesus e ter uma vida de paz. Porque Jesus disse, eis que eu vos deixo a paz. Não dou a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é cachaça. Ah, eu vou tomar uma cachaça que eu estou estressado. É o diabo que está te estressando. Eita, vou fumar uma maconha para eu ficar leve. É o diabo que está te dando. Mas a paz que Jesus dá, ela não procede de todo entendimento e toda sabedoria. A paz que Jesus dá, ela vem do alto. E ela vem dada por Deus. Então essa é a mensagem que eu vou deixar aqui nessa tarde de hoje. Bem-aventurados que leem a Bíblia. Bem-aventurados que ouviram essa mensagem e vai guardar dentro do coração. Porque não adianta você ontem comer peixe e o resto do ano viver em uma vida de pecado. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto ele está perto. Porque esse mundo só tem a piorar. As pessoas acham que vai ficar bom. Tudo com esperança. 26 vai ser melhor, vai ser uma maravilha, vai ser pior. 27 pior ainda. Ano 28 pior ainda. E eu dou glória a Deus se eu não estiver aqui para ver esse lixo desse mundo nojento.
Porque melhor é estar com Jesus do que estar nesse mundo que só fede a cachaça, a maconha e cheio de homens e mulheres da boca podre. Vai tomar aqui, vai tomar ali, aí depois tem que comer peixe. Tem que tomar vergonha e se converter e aceitar Jesus como seu Senhor e obedecer os seus mandamentos. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Essa é a mensagem que eu vou deixar. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma tarde de paz. Em nome do Senhor Jesus. O seu lugar foi garantido um dia por Jesus. A salvação foi conquistada lá naquela cruz. Só os salvos ouvirão Jesus ali chamar. Vinde benditos de meu Pai, iremos escutar. Ai daqueles que se encontram em fornicação, ai daqueles que adulteram em seu coração. Mas ai daqueles que praticam a iniquidade, que praticam a mentira e a falsidade. Ai daqueles que praticam a idolatria, que usando de má fé fazem feitiçaria. Apartai-vos de mim, que lhes vão disputar. Para o fogo eterno o leão os lançará.